Estamos aqui na plataforma da Khan Academy para fazer um exercício. É o seguinte, ó. Conrado fez uma caminhada pelo Death Valley National Park. Pressuponha que A de T represente a altitude de Conrado A, que está em metros relativo ao nível do mar, após T horas. A função está representada graficamente a seguir. Está aqui, ó, o gráfico da função. É ou não é? Então vamos lá, vamos continuar a leitura aqui do exercício. A tabela a seguir contém afirmações verdadeiras. Relacione cada afirmação com o aspecto do gráfico que melhor corresponde a ela. Então é o seguinte, ó. Aqui nós temos os aspectos, ó, interceptação em Y, máximo ou mínimo relativo, intervalo positivo ou negativo e as afirmações. Ó, a maior altitude de Conrado foi de 40 metros. Conrado estava abaixo do nível do mar entre 3,5 e 6,5 horas depois de começar a caminhada, e Conrado começou a caminhada a uma altitude de 30 metros. Temos que organizar essas afirmações aqui de acordo com os aspectos que estão sendo abordados, beleza? Então vamos analisar o gráfico aqui, ó. Começou aqui no tempo zero, você percebe aqui, né, que esse eixo vertical é a altura, a altitude de Conrado, decorrido aqui esse tempo T, que está aqui no eixo horizontal, beleza? Então é o seguinte, no tempo zero, a altura do Conrado era aqui, ó, 30 metros. Com o passar do tempo, a altura dele foi aumentando aqui, ó, até chegar nesse ponto máximo. E depois foi diminuindo, percebe aqui, ó, tá decrescendo. Aí aqui ele toca na altura zero, depois decresce mais ainda, ó, tá numa altitude negativa, olha aqui, ó, né? Aqui é a altitude negativa, que é um ponto mínimo aqui, né? E depois vai subindo, aqui chega na altitude zero e vai subindo até chegar aqui. Como eu não sei o prosseguimento desse gráfico aqui, né? Não sei se esse é o ponto máximo geral do gráfico, se esse é o ponto mínimo geral, eu posso dizer que é máximo e mínimo relativo a esse intervalo que está sendo considerado aqui. Então vamos lá, vamos ler os aspectos e as afirmações, ó. Interceptação em Y. Onde que esse gráfico aqui, ó, está interceptando o eixo do Y? Tá claro que esse gráfico está interceptando o eixo do Y bem aqui, ó, no ponto 30 para o Y, ou seja, tempo zero, altitude 30 metros. Então vamos lá, ó. Será que essa aqui, a altitude de Conrado foi de 40 metros, a maior altitude? Não. Conrado estava abaixo do nível do mar, blá, 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 blá. Não, também não é essa daqui, né? Conrado começou a caminhada a uma altitude de 30 metros. Começou, tempo zero, ele começou na altitude de 30 metros, é onde intercepta o eixo do Y. Então esse daqui, ó, essa afirmação vai ter que vir aqui para cima. É ou não é? Olha aí. Agora sim, interceptação em Y, Conrado começou a caminhada a uma altitude de 30 metros. O próximo aspecto que está sendo abordado aqui, ó, é o ponto máximo ou mínimo relativo. E como a gente acabou de ver no gráfico, o ponto máximo está bem aqui, ó, né? Aí chega, ele vai crescendo aqui, depois chega nesse ponto, vai decrescendo. Então esse é um ponto máximo relativo. Aí vai decrescendo, 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 aqui chega num ponto mínimo relativo. E aí depois vai subindo novamente, beleza? Então o ponto máximo relativo aqui é esse, ó. Ou seja, quando o tempo é de 1 hora e a altitude dele aqui, ó, é de 40 metros. E aqui o mínimo é quando o tempo é de 5 horas, né? Aqui. E a altitude é um pouco menos de 10 metros negativos, né? Mais ou menos 11 metros negativos aqui, como a gente pode perceber por esse gráfico. Então vamos lá ler as afirmações para ver qual que melhor se encaixa. A maior altitude de Conrado foi de 40 metros. De fato, essa daqui já está lá no seu aspecto correspondente e já vai realmente, de fato, responder essa questão, né? Ponto de máximo é bem aqui, ó, 40 metros, né? Olha aqui. A altitude dele, do Conrado, era 40 metros, bem aqui nesse ponto do gráfico. Então, essa daqui é a afirmação que nós estamos considerando. E é claro, a última aqui, ó, vai ser, essa daqui já está correta, mas vamos analisar. Intervalo positivo ou negativo? Intervalo positivo, olha aqui o gráfico, ó. Onde que esse gráfico ele é positivo? Ele é positivo sempre que estiver acima do nível do zero aqui, é ou não é? Então ele está acima do nível do zero, ó, entre o 0 e o 3,5, certo? Então, ó, do 0 até 3,5, ele está aqui positivo. Depois, do 3,5 até o 6,5 aqui, ó, ele está negativo, é ou não é? E depois do 6,5 ele fica positivo. Então aqui ele está dizendo o quê? Ó, Conrado estava abaixo do nível do mar entre 3,5 e 6,5 horas. 3 horas e meia e 6 horas e meia depois de começar a caminhada. Então, de fato, isso daqui corresponde com o gráfico. Entre 3 horas e meia e 6 horas e meia ele está abaixo do nível do mar. E aí essa resposta aqui vai ser no intervalo positivo ou negativo, já está posicionada corretamente. Vamos verificar nossa resposta aqui, ó. Certinho. Até o próximo vídeo.